Abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo de número 31. Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículo de número 31. Vai ser projetado aqui. Diz assim, Marcos 6, 31. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse: venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Nós vamos ler até aqui. O tema da nossa reflexão hoje é silêncio. É quase uma tortura. Ou o silêncio é praticamente uma tortura. Nós vivemos tempos o silêncio é uma tortura. Nós vivemos tempos onde parar é um exercício impossível. Veja se você não se identifica com isso. Havia muita gente indo e vindo. Correria. Agendas apertadíssimas. Coisas para fazer, projetos para entregar, prazo para cumprir, horário para chegar, para sair, coisa para fazer, família para cuidar. Muito corre. Ao ponto dos caras não terem tempo para comer. Se identifica? E Jesus fala assim: ei, parem um pouco, venham comigo, vamos aqui para um lugar deserto, descansem um pouco. Que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor fale conosco essa noite. Amém? Jacques Lacan, um psiquiatra pós-freudiano, tem uma frase que eu tenho usado muito aqui na nossa comunidade, Talmidim, recomeços, aconselhamento. Ele é francês, enveredou pelo caminho da psicanálise. Ele tem uma frase muito interessante. A filosofia diz: penso, logo existo. Jacques Lacan diz assim: onde não pensamos, ali existimos. Ele está falando do subconsciente. E o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? O que isso tem a ver comigo e com você essa noite? Nós temos vivido e feito coisas na onde nós não pensamos. Nós não refletimos. Na realidade, a gente nem gosta muito desse negócio de reflexão. Costumamos dizer: isso é difícil demais de entender. Isso é complexo demais. Texto grande, então, nem me mandem. E eu já fiz um teste. Texto pequeno tem feedback, texto grande não tem feedback. E não é que gosta ou não gosta, é que não lê. Porque parar, pensar, saber o que eu faço é muito difícil. O caminho de cura é para o lado de dentro e não para o lado de fora. Encontrar esse caminho para o lado de dentro e responder:
Por que faço isso que faço? Ou, quem sou eu? E o que estou fazendo? Eu vou dar uma estatística aqui para você dos Estados Unidos da América. 85% dos americanos têm depressão profissional. Vou repetir. 85% dos americanos encontram-se em estado de depressão emocional. Depressão profissional. O que é depressão profissional? Não é a depressão da emoção, da pessoa. É a depressão de fazer o que não quer. Tem dinheiro, tem casa, tem carro, tem status, tem acesso a todas as coisas, mas não é satisfeito. Por quê? Porque vive num piloto automático de não se encontrar, de não ser, de não existir. E essa é a crise da humanidade. As pessoas não sabem quem são. As pessoas não sabem o que fazem. Ou se sabem o que fazem, não sabem por que fazem. Minha função é apertar esse parafuso. Por que você aperta esse parafuso? Porque eu tenho que apertar esse parafuso, porque eu tenho que pagar minhas contas no final do mês. Que bacana, você é escravo do que você tem que pagar no final do mês. Somos escravos do quanto nos custa viver por mês. Mas não nos realizamos em ser. Porque na realidade nós nem sabemos quem somos. Porque nós não temos tempo para parar e para refletir. Confesso uma tentação e um desafio para eu, pastor Renato. Pregar coisas agradáveis. Pregar coisas que soem bem aos ouvidos. E se você já me conhece, não tenho tido êxito nessa tentação. Toda semana eu passo na frente de algumas igrejas e eu vejo os estacionamentos lotados. Vejo os templos lotados. E olho para o alto e digo: Senhor, onde estou errando? E o Senhor diz assim: depende do que você entende por erro. Aí eu falo: é disso que eu estava falando, Senhor. Por quê? Parar para descansar, parar para ir para o deserto, é sinal de fraqueza. Ou seja, se eu pensar demais, eu vou cair no que a Daiane falou aqui na abertura, de enxergar quem eu sou, e ninguém quer se ver como é. Todo mundo gosta de vestir, como diria Foucault, um sociólogo francês também. Gostamos de ser um ator, um personagem. Vamos cumprindo nosso papel no teatro da vida. E Jesus chama esses que interpretam de hipócritas. Daí vem a palavra ator. Aquele que interpreta é um hipócrita. E nós vamos interpretando na vida. Por quê? Porque nós somos um papel na sociedade. Não somos um sujeito. Porque para ser um sujeito é necessário ir para o deserto. Para ser sujeito é necessário descansar. Mas no mundo que nós vivemos, descansar é para os fracos. Porque tenho, logo sou. É muito bonito dizer: cara, minha agenda está lotada. É lindo. É ego inflador. Ego inflacionário, sei lá. Eu gosto de inventar umas palavras, sei lá. Mas enche o ego, infla o ego.
cara, minha agenda tá. E eu não estou dizendo que a agenda não tá. Eu só estou dizendo, você está sendo, porque se você não estiver sendo, de nada vai adiantar. Você conquistar casas, carros, tudo, mas perder a sua alma. E quando Jesus fala de perder a alma no texto, na parábola do rico insensato, do tolo que acumula coisas no seu celeiro, ele não estava falando de céu e inferno, é que nós somos crentes, então a gente tem mania de achar tudo que é céu e inferno. Jesus está falando do ser. Do que adianta você perder a sua alma? O que é a alma? É a vivência, é o que Deus soprou em nós. Sejam. E quando nós perdemos isso, nós perdemos o que Deus colocou em nós. Somos escravos. Escravos dos likes. Escravos das postagens. Posto, logo existo. Tenho curtidas, logo sou. Esse mundo fake. Deixa eu dizer uma coisa para você, aquelas fotos bonitas, aqueles status felizes, diria eu, não senhor, 90% é falciane. É que nós somos escravos de mostrar o que não somos, para ser o que desejávamos. É por isso que se faz necessário, como disse Jacques Lacan, onde nós não pensamos, ali existimos, ou seja, abrirmos essa caixa do inconsciente ou do subconsciente e olharmos para lá e dizermos: por que estamos fazendo essas coisas? E não se abre subconsciente lavando louça. Não se abre subconsciente dirigindo na estrada. Não se abre subconsciente no trabalho. Não se abre subconsciente na igreja. Não se abre. O convite de Jesus é: venham para o deserto e parem um pouco. Esse é o convite de Jesus. Por favor, parem um pouco. E é interessante notarmos que lá em Mateus capítulo 11, versículo 28, Jesus vai dizer assim, ó: vinde a mim, vocês que estão sobrecarregados e cansados, e eu aliviarei. Eu aliviarei o vosso fardo e darei um fardo que é leve e suave. Eu vos darei um fardo que é leve e suave. Eu vou ter a petulância de dizer algo para você que está aqui, para você que está nos assistindo. Eu duvido que eu esteja falando com alguém que não esteja cansado. Duvido. Chuta o balde. O mundo está cansado. É um negocinho aqui. Estamos todos cansados. Estamos todos cansados. Só que ele não diz só cansados, ele diz sobrecarregados. E eu fui pensar sobre essa sobrecarga. O que é a sobrecarga? Cansado todos estamos. Mas o que é a sobrecarga? Jesus estava falando para um público que era oprimido pela religião.
E no final do livro de Mateus, Jesus vai conversar algumas cocitas com os fariseus. E ele diz assim para os fariseus: ai de vocês, fariseus, que correm o mundo inteiro para fazer um discípulo. E quando fazem o discípulo, produzem filhos do inferno 2 vezes. Porque vocês colocam um fardo sobre ele tão pesado que nem vocês mesmos são capazes de carregar. O mundo hoje nos torna cansados e a religião nos torna sobrecarregados. E quando eu digo cansado, não é físico. Porque quando você está cansado fisicamente, você dorme ali algumas horinhas, toma um Dorflex, toma um relaxante muscular. No outro dia você está. E agora, do cansaço que eu estou falando, e você sabe o que eu estou falando, porque está desse jeito, você dorme e acorda cansado. Você dorme, toma remédio para dormir e acorda cansado. E aí vem a religião e coloca uma sobrecarga da lei, do peso, do deve ser assim, do fazer as coisas para merecer e receber. Mas eu quero dizer desse cansaço todo, e estou falando desse cansaço todo, porque Jesus faz um convite. No meio dessa multidão que vai e vem, ele olha para nós e fala assim, ó, ei, vem aqui um pouquinho. Vamos ali. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem ouvido Deus dizer, vamos ali? Nós somos tão malucos, tão frenéticos, que nós temos dificuldade de viver, como diria o Alexandre Magnani, que vai vir aqui no nosso aniversário, dia 20 de outubro, salvem a data aí. Alexandre Magnani, ele tem uma música que chama Só por Hoje. Só por hoje. O amanhã não me pertence. Provavelmente você está me ouvindo, mas pensando no que você tem para fazer amanhã. Ou lembrando do que você fez hoje, mas não está aqui. Me ouve, me entende, mas não está. Nós somos assim. Ou nós estamos no passado nostálgico, ou nós estamos no futuro frenético, mas nunca no presente. Isso cansa. Isso cansa, gente. Porque ou corre demais para trás, ou corre demais para frente. E como está escrito lá no primeiro livro de Reis, Eli se encontrava muito cansado. Tão cansado que entrou para dentro de uma caverna. E ele queria ouvir Deus. E veio um vento forte, muito forte. Ele falou assim, lá está Deus. E Deus não estava. Fogo, trovão, raio. E Deus não estava. Depois veio uma brisa suave. Uma brisa suave. E Deus estava nessa brisa. Nós temos medo de ir para a caverna.
não vamos para a caverna e estamos esperando o anjo descer do céu, resolver os nossos problemas, curar todas as nossas feridas, para que a gente não precise parar, para que a gente não precise recomeçar. E um caminho para isso é o silêncio. É por isso que ele é uma tortura. Nós não conseguimos parar. O silêncio para nós é doentio. O silêncio para nós entra como uma espada na nossa alma e começamos a pensar: estamos perdendo tempo, poderia estar fazendo isso, poderia estar fazendo aquilo e poderia estar resolvendo a minha agenda, e nós não nos percebemos doentes, cansados, e a nossa vida se esvai. O silêncio nos tortura. O silêncio, ele faz-nos olhar para lugares que nós não queremos olhar, para feridas que nós não queremos tratar, e é por isso que nós corremos tanto, porque tem assuntos que nós não queremos conversar. Você conhece? Ou você pode ser aquele tipo de gente que quando você aperta demais a pessoa espana, não quero mais conversar não. O silêncio faz isso conosco, que nós dizemos para o silêncio. O silêncio faz assim, ei, chega aí. Não dá, eu tenho, estou muito corrido, dá licença, senhor, silêncio. Porque ele é uma tortura. Porque olhar para dentro de si é muito difícil. Porque olhar quem nós somos de verdade é muito difícil. E você sabe que Jesus de Nazaré, ele tem um jeito de falar conosco. E a Bíblia se refere a ele como aquele que tem uma voz mansa e suave. E ele vai falar conosco sempre de forma mansa e suave. E se nós não estivermos em silêncio, vai ser muito difícil ouvi-lo. Então ele vem para nós e diz assim: ei, meu filho, ei, minha filha, pare um pouco. É o que ele está dizendo para nós essa noite. No meio de gente indo e vindo, ele está dizendo assim: vem aqui, senta. Alguns anos atrás, eu soltei uma frase aqui que tirou um punhado de gente da igreja, porque falaram que eu não gostava de oração, que eu não era um pastor que orava. Paciência. Deus abençoe. Madre Teresa de Calcutá, ela diz assim: quando eu oro, eu não digo nada. E perguntaram assim para ela: e o que Deus responde? Nada, ele só ouve. Eu não sei se é preguiça de pensar, ou desonestidade intelectual, ou que eu prefiro achar que é a religiosidade, porque gosta de peso, gosta de carga, gosta de... Mas pessoas entenderam que isso significava não orar, não entenderam o silêncio. Porque o Salmo de número 139 diz: ainda que uma palavra me chegue à boca, o Senhor já conhece. Antes que algum pensamento me brote no consciente e no inconsciente, o Senhor já sabe. Se eu subir na mais alta montanha, correr para o mais profundo vale, ali o Senhor estará.
esse texto, esse pensamento do salmista não é que não precisamos orar, mas é que devemos ter a consciência que oramos tudo aquilo que o Senhor já sabe sobre nós. Tem uma historinha bem boba, boba mesmo. Ela diz que o Zé não sabia ler nem escrever. E toda vez que ele orava, ele dizia: Jesus, prazer, Zé. Só. Jesus, prazer, Zé. E naquela infantilização que as religiões constroem, da fila no céu para entrar, e um tal alguém fazendo triagem, isso tudo é infantilidade, ok? Mas serve para explicarmos algumas coisas. Diz que na fila lá, para entrar no céu, estava alguém fazendo a triagem, e Jesus passou, falou assim: ô Zé! E o anjo falou assim: calma aí que ele está na fila. Não, ele é meu amigo. Quem é ele? É o Zé. Chega aí, Zé, pode entrar. Boba. Totalmente boba, mas faz sentido. A oração, ela não é as palavras, a oração não se compõe de palavras certas. A oração se compõe de coração e do ser que nós somos e temos a coragem de apresentar para Deus. E só se faz isso no silêncio. Porque na onde nós não pensamos é o que nós existimos de verdade. E não no que fazemos. Porque no que fazemos consciente, manipulamos. Manipulamos. Nós somos especialistas em manipular. Mas o subconsciente e o inconsciente gritam o tempo todo. Vou dar um exemplo. Numa entrevista de emprego, a pessoa chega e diz para o entrevistado: estou muito calma. Estou calma, não, está tudo bem. Está tudo tranquilo. Tranquilo, tudo bem. O consciente dela está dizendo: diga que está bem, diga que está bem, diga que está bem. Só que o subconsciente dela grita. O subconsciente grita. O silêncio é uma tortura porque nos coloca diante dessas situações. E o caminho que Jesus convida a mim e a você essa noite é: pare um pouco, faça silêncio. Porque só no deserto, enquanto você descansa, eu te dou. Aos seus amados dá, enquanto dormem. O que é isso? Parar. Tem gente que usa esse versículo para não trabalhar, né? Não, o Senhor dá aos seus amados quando dorme. Não, não é isso não, ô cabeça de guidão. Não vem folgar não, porque o apóstolo Paulo fala: aquele que não trabalha não come. Mas esse texto, a poesia do Espírito das Sagradas Escrituras ele cuida de nós quando paramos. Ele cuida da gente quando nós estamos dispostos a parar. E qual é o melhor lugar para ir, se não o coração de Jesus? Qual o melhor lugar para estar parados, se não no seio daquele que nos recolhe e cuida da gente como filho? Essa é a voz dele para mim e para você essa noite. Ei, filho, vem aqui. Nós estamos tão desacostumados com o silêncio que às vezes naquele minuto de silêncio, antes de começar o jogo, tem gente dormindo. Porque nós pensamos que silêncio é para dormir, é para não fazer nada. Não, silêncio é para existirmos. O silêncio é o lugar onde nós nos encontramos com quem a gente é de verdade. E nesse lugar
nós encontramos Deus. No silêncio nós encontramos Deus, como Eli encontrou. É por isso que Jesus, quando vai falar aos discípulos, lá em Mateus capítulo 5, no verso 6, ele vai dizer assim, um pouquinho antes ele vai falar assim, os hipócritas gostam de orar alto nas esquinas, usando belas palavras, de eloquência. Aristóteles vai dizer que a eloquência é a voz que grita para esconder a ignorância. E Provérbios 17 também diz assim, que o tolo quando se cala passa por sábio. Então Jesus continua dizendo, não façam como eles, não procurem as palavras bonitas, não procurem os jeitos certos. Entre no quarto de vocês, fechem o quarto de vocês, orem ao vosso Pai em secreto, que Ele te ouve. O que significa entrar no quarto? O que significa ir para dentro da casa? O que significa fechar a porta, senão encontrar-se consigo mesmo? Encontrar-se com suas dores, saborear o salgado de suas lágrimas. É por isso que o caminho é voltarmos e pararmos em silêncio no nosso quarto. Pare. Quantos minutos você parou essa semana? Eu fiz um exercício com a comunidade, perguntando o que Deus tem falado com você. E a pergunta foi, não é o que você tem entendido das pregações, dos estudos, dos encontros. A pergunta não foi, a pergunta foi, o que Deus tem falado com você? O que é isso, senão olhar para dentro de si? Porque nós vamos vindo nos cultos, nós vamos vindo, e o nosso consciente vai aprendendo, mas nós não sabemos o que estamos fazendo. Por que as crianças estão parando lá hoje para serem ouvidas? Crianças, o que vocês estão entendendo? Quem vocês estão se tornando? Digam para nós. Esse exercício nos obriga a parar. Esse exercício nos obriga a refletir. Esse exercício nos obriga a raciocinar e dizer assim, opa, então, eu lembro de uma pregação. Não estou perguntando se você lembra de pregação. Não, porque o senhor usou o texto. Eu não estou perguntando de texto. Não, porque uma vez o senhor falou de não sei quem lá. Não estou perguntando de quem que eu falei. Eu estou perguntando o que Deus tem falado com você, porque é isso que importa. A minha oração todo domingo é, Senhor, dentro de tudo que eu for falar, porque sou eu quem estou falando, que o Senhor fale aos corações. Porque a igreja é do Senhor. Mas para isso, é preciso enfrentar a tortura do silêncio. Não existe outro caminho. Olha a história de Jesus com os discípulos. Ele sempre convida o pessoal a dar uma parada. Jesus parava, isso aí, silêncio. Os padres no deserto, silêncio. E nesse silêncio nós encontramos o refúgio. E agora você pode estar perguntando, pastor, como é que eu faço isso? Pelo amor de Jesus de Nazaré, desburocratize Deus. Uma estudante de ciências da religião, e eu já vou finalizar, uma estudante de ciências da religião da Alemanha,
encontrou um pastor e disse assim: pastor, estamos estudando igrejas no Brasil que desburocratizam o divino. E quando eu vi isso, eu falei: rapaz, sensacional, sensacional. E eu pensei: a PIB deve ser uma desburocratizadora do divino, porque o divino é simples, não tem burocracia. Não tem passo no primeiro céu, passo no terceiro céu, passo no quarto céu, no quinto céu, no sexto, no sétimo você chega no Santo dos Santos. Não, Ele é o novo e vivo caminho. Por Jesus nós chegamos a Deus. Por Jesus nós temos livre acesso a Deus. Esse acesso livre é livre mesmo. Ele é o lugar que nós temos que estar, porque estando ali nós somos encontrados por Deus. Nós encontramos Deus e encontramos a nós mesmos e encontramos o próximo. Como já disse várias vezes a poetisa chilena Gabriela Mistral. Procurei a Deus, não encontrei. Procurei a mim, não encontrei. Procurei o próximo, encontramos nós três. Jesus é esse lugar onde nós podemos estar sem medo, sem burocracia. É fácil, é muito fácil. Eu quero dizer para você essa noite: não tem nada que te impede de estar nesse lugar. Não tem nada que te impede de dizer assim: eu quero parar, eu quero ouvir. E Deus está dizendo assim: ó, vem, filho, eu quero falar com você. Pode vir, filho, eu vou tratar você. E nós temos a tendência de chegar: Jesus está doendo aqui, Jesus está doendo lá, Jesus. E ele diz: estamos aqui, Senhor, parados. Venha sobre nós. Ele é esse lugar. Vamos para esse lugar. Eu quero convidar você essa noite a enfrentar a tortura do silêncio. E como diz o salmista: ainda que eu ande na sombra do vale da morte, o Senhor está comigo. E para onde Ele te leva? Para onde Ele nos leva? Águas tranquilas e pastos verdejantes. Imagine esse lugar. Feche seus olhos. Imagine um rio que corre perene, o pasto verde, e você ali deitado. E a pergunta de Jesus é: está tudo bem, filho? E aí você chora. E aí você chora. Porque está pesado. Você chora porque você não aguenta mais. Você chora porque está cansado. E Ele diz: eu sei, eu estou aqui para aliviar. Nós encontramos alívio em Jesus. Eu convido você essa noite a ir para esse lugar e encontrar a paz. Mesmo que as vozes dentro de você digam: não vai, tem coisa para fazer amanhã, você diz: silêncio aí, que agora meu amado me chama e eu vou.
Coloquemo-nos de pé. Enquanto essa canção é entoada, faça a sua oração. Faça o seu silêncio. Eu oro mesmo, para que seja o seu momento da semana, onde você fala assim, ó, consegui ficar 5 minutos em silêncio. E o que você falou? Nada. E o que Deus falou? Também nada, Ele só ouviu. Esse é o sobrenatural de Deus. Cantemos, oremos, silenciemo-nos, em nome de Jesus.